Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui na propriedade para mostrar para vocês o plantio de bananeira. Em alguns vídeos atrás eu mostrei o tratamento de mudas de bananeira da BRS Princesa. E hoje a gente vai fazer o plantio dessas mudas. Eu vou mostrar para vocês como proceder durante o plantio, né? O preparo da cova, a adubação necessária de fundação. E vamos ao vídeo. Bem, eu vou fazer o plantio aqui numa área de baixio. Então eu já medi mais ou menos aqui a posição dessas plantas, são só duas mudas. Elas vão estar com um espaçamento que seria 3 por 3, né, elas distantes 3 metros, uma naquele local que está ali um pouco molhado e outra nessa posição aqui. Então eu vou fazer a limpeza dessa área e mostrar para vocês como realizar a abertura das covas. Bem, então qual é a dimensão ideal da cova? Para bananeira, o ideal seria uma cova de 60 por 60. Então eu marquei essa cova aqui com 60 centímetros, 60 de largura, 60 de comprimento e com 60 centímetros de profundidade. A gente precisa preparar um berço bem feito para que a muda tenha esse crescimento inicial, esse enraizamento inicial bem desenvolvido. Então eu vou preparar essas covas e vou mostrar para vocês. Bem, depois de marcada, essa é a abertura da cova. Então ela tem aí 60 por 60 por 60. É uma cova bem profunda. Aí ela precisa... É interessante que faça-se a abertura dessas covas no período chuvoso, porque é uma cova profunda, com solo seco é bem complicado de fazer isso. Ou, para quem pode, consegue mecanizar, faça com auxílio de um perfurador de solo, que aí facilita bastante esse trabalho. Então qual é o próximo passo aqui? É preparar esse berço, né? Preparar para receber a muda. Então ele vai receber a adubação à base de fósforo, né? O superfosfato simples é o adubo que a gente vai utilizar. E também matéria orgânica, que é extremamente importante para o bom desenvolvimento das plantas. Bom, aqui nós temos a matéria orgânica, um material muito bem curtido, certo? Esse material está aqui na propriedade há mais ou menos um ano, então ele já está muito bem curtido. E aqui nós temos o superfosfato simples. Ele é um pouquinho mais escuro do que normalmente a gente encontra no mercado, mas esse é o adubo que a gente vai utilizar para fornecer o fósforo necessário para a cultura. Bom, então essa camada de solo que está aqui, que foi retirada da cova, é a camada superficial. É ela que a gente vai colocar no fundo da cova. Então foi aplicado 300 gramas de super simples aqui. Lembrando que toda a adubação deve ser feita baseada numa análise de solo, para que você não faça uma superdosagem de adubo ou uma subdosagem, que é colocar adubo de menos. Aqui eu vou fazer a aplicação da matéria orgânica junto a esse solo, misturar o adubo com fonte de fósforo com a matéria orgânica, com o esterco, e aí colocar esse material na cova. Essa vai ser a nossa adubação de fundação. Então, aqui já foi feita a aplicação do esterco, eu acabei de fazer, misturei com aquele solo da superfície e a fonte de fósforo. Tá? Fiz a mistura e já fiz a aplicação no fundo da cova. Então, essa cova aqui, esse berço aqui, ele já está pronto para receber a muda e a gente vai fazer depois só a colocação da muda. A muda tem que ser centralizada e depois a gente vai formar uma bacia, né, um coroamento nessa região para a manutenção da umidade. Então quando a gente colocar a água não fugir para o meio da rua. Falando em muda, aqui estão as duas mudas que nós tratamos no último vídeo. Então vejam como que fica o rizoma dessas plantas depois de tratado. A aparência não é muito bonita, né, ao que se esperava, a gente vê o rizoma branquinho, mas ele tem essa tendência de aparecer essa coloração mais escura, e a cura vai permitir que haja aqui uma camada de proteção que vai favorecer a proteção dessa muda contra a entrada de pragas, e depois ela, obviamente, com um bom tratamento, irrigada e bem adubada, como a gente está preparando a cova, ela vai conseguir enraizar e crescer de forma satisfatória. Diferente de outros modelos de muda, como essa muda que nós temos aqui, é uma muda ruim, uma muda tipo guarda-chuva, que foi plantada sem o tratamento, o devido tratamento da muda, do rizoma. Então veja, o rizoma ainda tem as raízes.
O plantio dessas raízes faz com que elas apodreçam. Ó, a maioria dessas raízes morrem. Ó, essa raiz aqui não tem vida nenhuma, né? Então essas raízes morrem, apodrecem. Você não sabe se ela está contaminada. Então vejam aqui, ó, que tem um furo aqui, uma podridãozinha aqui nesse rizoma. É uma muda ruim, porque é um rizoma pequeno. A muda já tem folhas abertas, folhas definidas, o que dá sinal de ter sido uma muda tipo guarda-chuva, que é a pior muda que você pode utilizar no cultivo. Ela não é indicada para o cultivo de banana. Essa outra aqui, note que o rizoma dela foi partido. Então já tem um dano muito grande aqui no rizoma, é uma muda extremamente fina. Olha como ela é fininha. Aqui dá pra ver assim, ó. Olha como ela é fininha. Então, né, comparada com essa muda aqui, ó, que eu não consigo fechar a mão, tá vendo? Então, essa muda poderia ser maior, né? Eu não consegui mudas maiores, mas essa muda é o tipo chifrinho, é uma muda de boa qualidade, embora uma muda pequena, né? Existe a muda tipo chifre, que ela nessa mesma conformidade, só que um pouco maior, e a chifrão, que é uma muda que tem aí cerca de 1 metro, 1,20 m. É uma muda bem maior do que essa, mas o formato, a conformidade dela é igual, né? Ela não tem folhas definidas, é uma folha tipo lança e um rizoma grande e bem formado com bastante reserva. Então vamos plantar essa muda. Bem, então na cova aqui, essa muda vai ser plantada bem centralizada. Ela está sobre aquela camada de matéria orgânica e adubo que foi misturada. A gente coloca uma pequena camadinha de solo para ele não ficar em contato direto com o fertilizante, com o adubo. E aí a gente vai trazer o restante do solo que foi retirado para acomodar bem essa muda e aí depois a gente fazer o coroamento e a irrigação. A muda aqui já foi plantada, foi feito um coroamento, então deixa eu ver que vocês conseguem ver que existe uma barreirinha aqui ao redor para permitir que a umidade fique aqui ao redor dessa planta e favoreça o crescimento dela. E como nós estamos num período de estiagem, que não é recomendado o cultivo de banana porque há necessidade de se fazer irrigação, então dependendo da situação do produtor que vai cultivar banana de sequeiro, é interessante que ele só faça o plantio no início do período chuvoso, tá? Mas como a gente vai fazer irrigação, são apenas duas mudinhas para a gente conseguir multiplicar essa variedade. A gente vai colocar uma camada de palhada para proteger essa região, tanto da incidência direta do sol, né, que vai elevar a temperatura do solo, isso pode prejudicar a planta, quanto para a manutenção da umidade, para a gente economizar a água, economizar o uso de água. A gente está na região semiárida, então a gente não pode se dar ao luxo de desperdiçar água. Então eu vou fazer agora a cobertura morta com palhada para a gente poder fazer a irrigação. Bem, então aqui está feito o plantio. Foi colocada a palhada em volta da muda de banana, né, e vai ser feita a irrigação. Então a irrigação de banana ela pode ser feita por gotejamento, por microaspersão, mas nesse caso, como a gente só tem 3 mudinhas, né, as duas da BRS Princesa e ali uma muda maior de Pacovan, nós vamos fazer ela de forma manual. Aqui está o baldinho com água, aqui é a parte mais baixa da propriedade, né? Ali embaixo tem o reservatório de água. Então a gente consegue fazer aqui rapidamente essa irrigação manualmente, certo? Então vamos colocar a água. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrando aí o plantio da banana. Eu peço que deixem like, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!